Nesta aula eu vou mostrar como deletar dados em uma aplicação ASP.NET Core MVC usando o Entity Framework. Nós vamos continuar a partir da nossa lista de alunos, onde eu vou selecionar um aluno da lista e clicar no link deletar. Ao fazer isso, eu vou passar o ID do aluno selecionado para o método ActionDelete, que eu vou criar, do controlador TestController. Isso vai ser via GET. Nesse método action, eu vou localizar o aluno pelo ID informado e vou apresentar as informações para o usuário confirmar a exclusão. A exclusão do aluno, eu tenho que criar a view delete para fazer isso, para exibir as informações, né? Vou criar a view delete também. Quando o formulário for apresentado, eu vou confirmar a exclusão via post, como eu mostrei que você não deve usar o método GET para excluir informações. Aí, quando esse usuário confirmar, eu vou definir um método ActionDelete que vai receber o ID do aluno, da entidade que eu desejo excluir, e ele vai, usando o Entity Framework, vai marcar a entidade como para a exclusão usando o método remove do dbContest, e depois vai persistir as informações efetivamente excluindo o aluno. Depois ele apresenta a viewIndex. Então, no contexto do Entity Framework, para deletar dados, eu tenho que atentar para o seguinte: se o contexto a partir do qual nós vamos excluir dados está sendo rastreado e a entidade está sendo obtida desse contexto, nós usamos o método remove do dbContest, que vai definir a propriedade EntityState igual a deleted. Eu vou explicar essa propriedade a seguir. Então, por exemplo, eu estou obtendo aqui, do meu contexto, que é um contexto que eu estou usando, né, um aluno pelo ID. Imediatamente estou usando o método remove, tá, para indicar que esse aluno aqui foi marcado para exclusão. Se eu der o save change, ele vai ser excluído. Então, esse EntityState aqui, ele está relacionado com o quê? Ele funciona assim, então eu vou obter o aluno do contexto, marcar o aluno para exclusão e persistir as informações. E o EntityTest? O EntityTest é uma propriedade que faz parte do ciclo de vida de uma entidade. Durante o tempo de vida da entidade, enquanto ela existir lá no contexto, tá, ela possui um estado que é representado pela enumeração System Data Entity State. E ela tem os seguintes valores. Se ela tiver marcado como added, tá, ela está marcada como adicionada. Então, se eu verificar essa propriedade e ela estiver added, ela está adicionada. Deleted, ela está marcada como deletada. Modified, ela foi modificada. Unchanged, ela não foi modificado. E Deleted, ela não está tratada no contexto. Então, eu uso essa propriedade para verificar, né, qual é o estado daquela propriedade. Que eu posso estar num cenário conectado ou num cenário desconectado. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou marcar ela como deleted e depois eu dou o save change, ele vai persistir as informações. Então, eu posso fazer o seguinte com essa propriedade Entity State. Eu posso definir explicitamente o Entity State de uma entidade como delete através da propriedade entry, né, do dbContest. Então, como que eu faço isso? Por exemplo, vamos supor que eu criei lá uma instância do meu contexto e criei um aluno. Aí se eu definir a propriedade usando o método entry para esse aluno, né, definir ela como deleted, se eu der um save changes, ela vai ser deletada. Então, eu posso usar o remove para marcar como excluída, ele vai definir o entity state como deleted, ou eu posso fazer isso explicitamente usando o método entry. Tá? Você pode ver esse código na internet. Tá? Muito bem. Então, nós vamos definir o método ActionDelete com get, né, passando o ID do aluno. Vou localizar esse aluno e apresentar as informações. Depois eu vou criar um método ActionPost e vou passar o ID do aluno para ser excluído. Aí eu vou lá definir o validate anti-forget token, porque eu estou no método post, né? Aí eu localizo o aluno pelo ID, marco o aluno para exclusão
persisto, excluo o aluno, retorno para view index, né? E eu vou ter que criar view index, deleted, aqui é deleted. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso controlador. Vamos recolher todos esses métodos aqui que a gente já trabalhou com eles, né? Então vamos definir aqui o método delete e action result. Então eu vou passar aqui, ó, o ID do aluno. O interroga aqui significa que esse ID pode ser nullable, tá? Aí o que é que eu vou verificar? Eu vou fazer. A primeira coisa eu vou verificar se o ID é nulo. Se ele for nulo, então nós já vimos, né? Not found. Ele vai retornar 404. Agora, se o ID for um ID válido, então eu vou lá, vou obter a minha entidade, né, do meu contexto. Então eu vou lá no meu DB7, que representa uma coleção de objetos aluno, e vou localizar um aluno lá naquele meio. Eu vou usar o single or default. Só que eu não vou usar o async não, vou usar o default assíncrono mesmo. Aí eu vou falar assim, ó, eu quero retornar o aluno cujo ID seja igual a esse ID que eu estou passando. Pronto, ele obteve o aluno. Aí eu, como eu sou um cara precavido, né, eu vou verificar se esse cara é nulo, para não ter uma exceção aqui na minha aplicação. Se ele for nulo, eu dou um not found. Significa que não achou nada. Caso contrário, eu vou retornar para a minha view aluno que eu vou criar. Minha view, a view vai ser renderizada com o nome do método action, né? Então esse aqui, ó, é o get. Tá aqui o delete. Opa, aqui eu tenho que passar, não é a minha entidade que eu recuperei lá do banco de dados. Então agora basta eu criar a view delete para exibir as informações. Então vamos lá. Add view delete. Vou usar aqui o template delete. O model class vai ser o aluno e o meu contexto vai ser o aluno context. Feito isso, vamos substituir aqui. Ele vai criar uma view delete para mim, que vai apresentar as informações do usuário que eu quero deletar para confirmação. Tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Deletar aluno. Aqui, ó, ele já dá uma mensagem aqui, ó. Confirma a exclusão deste aluno. E eu vou aumentar isso aqui. Ficou bem grandão. Vou remover isso aqui. Então, ele só apresenta as informações, tá vendo? Ó, ele dá um display name for, dá o nome da propriedade e a seguir ele exibe a propriedade. E aqui, ó, ele cria um formulário com uma action delete. Tá passando o ID do aluno, né? Tem um botão lá, ó. Eu vou chamar deletar aluno e tem uma action index que vai retornar para a lista. Vamos ver isso funcionando. Eu vou executar. Então nós temos a primeira parte da nossa exclusão, que é o get, que vai apresentar as informações. Tá aqui, então eu vou deletar. Ó, ele vai acionar lá a action. Dá uma olhadinha aqui embaixo. No canto inferior à esquerda, teste delete e o ID do aluno. Ó, confirme a exclusão desse aluno, nome, sexo, tá? E o botão deletar aluno. Não vai estar funcionando porque eu tenho que definir agora o post. Então agora eu vou mostrar mais um recurso da ASP.NET Core MVC. Vamos lá no teste controller, tá? Então deixa eu vim aqui, vamos subir um pouco aqui. Deixa eu recolher esse if aqui, para a gente ver o método. Então agora o que eu vou fazer? Eu tenho que passar, vou criar um método action, result, delete, tem que passar o ID do aluno. Tá? Eu vou fazer igualzinho eu fiz lá, tem que passar.
Então aqui ele vai ser, a única diferença é que ele vai tratar o post. E ele vai usar o validate anti-forgery token. Tá? Agora, acontece um problema aqui comigo. Por quê? Olha só. Ó, eu tenho dois métodos action delete com a mesma assinatura. Tá? Então, o compilador já está reclamando. Ele está falando, ó, já foi definido um membro chamado delete com os mesmos tipos de parâmetros. E agora, o que eu vou fazer? Bom, você falar, mudou o nome do método. Então, vamos lá. Delete confirma. Confirma. Beleza, resolvi o meu problema, né? Eu já não tenho mais aquela informação. Ele só está reclamando aqui que eu tenho que retornar uma view, né? Vou retornar uma view aqui, ó. Só que tem um problema aqui, olha. Eu tenho uma action delete, né? E agora, ó, essa action aqui é delete. Essa action aqui, ó, ela está com outro nome, tá? Mas eu quero que lá na minha lista, ó, tá lembrado da lista? Vamos voltar aqui para o meu index. Tá vendo? Ó? Eu estou chamando action delete, não delete confirma. Então, como que eu faço? Como eu resolvo isso? Então, existe um recurso na ASP.NET Core que é o atributo action name. Esse atributo, eu posso colocar ele aqui junto com o HTTP post, eu vou colocar aqui. Então, eu vou chamar action name. E aqui, ó, o que ele faz? Ele permite... O que o action name faz? Ele é um filtro de ação que permite alterar o nome do método action. Tá? Então agora, do jeito que eu fiz aqui, ó, o método action, a qual esse método vai se reportar, é o método action delete, mesmo ele estando com esse nome. Eu vou ter que continuar tendo a view delete, tá? Porque ela está relacionada com o método. Então toda vez que houver um conflito, né, e esse cenário que for pertinente, você pode usar o action name. Ele vai permitir que você altere o nome do método action. Então, olha, eu estou falando que esse método delete confirma vai responder para o método action chamado delete. Então, eu tenho os dois métodos, né? Quando eu acionar quando eu postar as informações, tá? Ele vai estar para o action delete e a view delete. Eu só tenho uma view, que é a view delete que eu criei aqui, tá? Muito bem. Então, agora que eu fiz isso, né, o que eu tenho que fazer? Eu recebi o ID, eu tenho que procurar o ID pelo aluno, então eu vou ter que repetir essa busca aqui. Certo? Aí, já que eu obtive o aluno do contexto, eu já posso, então, ó, dar o remove. Se eu deixar assim, o aluno não vai ser excluído do banco de dados. Eu só marquei ele para exclusão. Para mim efetivar, eu tenho que ir no Entity Framework, dar o Save Changes. Save Changes seria que nem save, seria o commit, né? Seria o commit do Entity Framework. Aí fez isso, eu dou um return. Aqui eu dou um redirect to action. E aqui eu vou usar o nameOf, né? Esse nameOf aqui, ele é uma propriedade muito simples, mas ele é de uma utilidade fantástica. Que nem eu estou usando aqui, ó. Se eu precisar mudar o nome desse método index aqui, ó, tá? Basta eu vir aqui, dar um F2, ele vai alterar todos os lugares onde não tiver index, tá? Ao invés disso, eu poderia usar isso, né? Mas isso vai me trazer o problema que nem toda alteração vai alterar isso aqui, né? Então vamos continuar usando o nameOf, porque ele é muito valioso.
Então agora eu já tenho um método action delete definido, né? Onde eu estou usando aqui um recurso action name, que permite eu alterar o nome da action enquanto eu estou acessando a URL, tá? Muito bem, então agora vamos concluir a nossa exclusão fazendo aqui o teste, né? Ele vai apresentar a lista de aluno, eu vou selecionar, vamos lá, vamos deletar o teste. Então, delete, deletar aluno, ele vai dar um post, excluir o aluno, tá? Então, na próxima aula nós vamos concluir definindo a action details, que vai ser a mais simples de todas, né? Então, até a próxima aula.